Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira. Que maravilha, que bênção do céu, né? Estamos aqui para iniciar nossa última aula, né? A nossa última aula antes da última avaliação, da avaliação desse primeiro semestre, né? Então, gostaria que todos os alunos ficassem muito atentos nas explicações que vão ser direcionadas aqui nessa aula vídeo, certo? Vai ser de grande importância para a avaliação final desse semestre, tá bom? Então, olhe os slides com atenção, presta atenção, que esta aula vai ser uma aula de revisão para a nossa avaliação bimestral. Como eu falei antes, esta é a nossa última aula desse semestre, certo? A próxima aula eu já vou estar colocando, enviando para vocês o link com a nossa prova que vai ser pelo Google Formulário. Lembrando que vai ser diferente da prova do primeiro bimestre, onde você poderia responder ela algumas vezes, certo? Teve aluno que respondeu a prova até 5 vezes. Desta vez vai ser diferente. Só vai ter uma chance para você. Você respondeu, não tem outra chance. Então, nem adianta você tentar responder 5 vezes, porque não vai dar para responder, tá bom? Então, meus queridos, bastante atenção nas explicações, porque vai ser de fundamental importância para a sua prova. Vai ser uma revisão. Se você estudar essa revisão que eu vou passar para você hoje, com certeza você vai dar um show na sua prova, tá bom? Então, mas como de sempre, como de praxe eu tenho falado, né? Nós estamos aí diante de uma pandemia, né? Estamos aí já conseguindo vencê-la, né? Mas ainda tem caso, ainda o coronavírus está por aí. Então, eu quero lhe pedir, certo? Evite aglomerações. Ao sair, use máscara, lave as mãos com água e sabão, certo? Não compartilhe os seus objetos pessoais, certo? Use álcool em gel, faça os devidos cuidados, certo? Que é para Deus fazer a parte dele como Deus está fazendo e nós fazemos a nossa. E também lembrando de outra doença e de outra coisa que nós precisamos evitar que aconteça, que é a transmissão do mosquito da dengue. Então, vamos ser um destruidor dos criadouros de mosquito da dengue, certo? Então, nós temos essas tarefinha extra que nós temos que fazer, destruir os criadores do mosquito da dengue e se prevenir contra o coronavírus, tá certo, meus queridos? Então, vamos para o importante agora, vamos para a nossa aula de revisão. Bastante atenção para você dar show. Se você conseguir estudar essa revisão perfeitamente, você vai tirar 10 na sua prova, tá certo? Então vamos para os slides agora. Pronto, meus queridos alunos, nós estamos aqui na nossa última aula, certo? Última aula desse semestre, é uma aula de revisão. Se você conseguir estudar detalhadamente o que eu vou explicar, o que eu vou revisar para você aqui na próxima aula, certo? Na próxima a aula que vai ser a avaliação, dia 25, você vai dar um show, tá bom? Então, nossa 16ª aula, hoje é 18/6/2020, vamos lá. Pronto, então, revisão para avaliação de ciências, tá bom? Preste bastante atenção. Nossa unidade temática é vida e evolução, a habilidade, explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Os objetivos de conhecimento, nós vamos falar um pouco sobre a célula, sobre o sistema nervoso, os tecidos do corpo humano e o sistema esquelético. Se você conseguir revisar tudo o que vai ser falado nesta aula, você vai dar um show na prova. Vamos lá então? Pronto. Nossa primeira revisão que nós vamos falar é sobre célula. Mas, segundo a teoria celular, na verdade, afirma que as células são unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos e que elas se originam apenas de uma outra célula pré-existente. Ou seja, né, nós temos os 3 tipos de célula aí. Nós temos a célula vegetal, que ela tem um formato mais retangular. Nós temos a célula animal, que ela tem um formato mais arredondado, e nós temos a célula bacteriana,
tá certo? Então nós temos esses três tipos de célula aí, certo? Bom lembrar que nós temos a célula vegetal, a célula animal e a célula bacteriana. São esses três tipos de célula que nós temos. Quanto ao número de células, os seres vivos podem ser, ou seja, os seres vivos eles podem ser classificados em unicelulares, são seres vivos que possuem uma única célula, né? Os seres vivos mais simples do planeta Terra. Como principais exemplos, podemos citar as bactérias e os protozoários. Na verdade, são os fungos, né? As bactérias, que são os protozoários, e os fungos. Aí nós temos aqui exemplo de protozoários, que você pode observar na imagem, e nós temos um exemplo de fungos também, que você pode observar na imagem aí. Então, seres unicelulares são seres que possuem uma única célula, exemplos protozoários e fungos. Nós temos os seres pluricelulares, que são seres constituídos por diversas células e que têm determinação entre elas, diferenciação entre elas, né? Fazendo assim com que seja capaz de formar tecidos, ou seja, são as células que elas passam por um processo e são transformadas em tecido. Mas os seres pluricelulares são os seres formados por mais de uma célula. Nós temos exemplos aí de seres pluricelulares, os animais, né? O homem e os vegetais, as plantas. Nós temos aqui essas crianças representando o ser humano, nós temos os animais representando os animais, e nós temos aqui essas plantas representando as plantas. Então, esses três grupos, eles são pluricelulares porque eles são formados por mais de uma célula, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver outro conteúdo que nós vimos no decorrer do bimestre, né? Nós vimos aí uma coisa simples. Vai ser muito simples que nós vamos falar. Falamos sobre as células, as partes mais importantes. E agora nós temos aqui os ossos do corpo humano, né? Então, o corpo humano tem 206 ossos. É bom lembrar isso, pessoal. Nosso corpo, o corpo adulto, ele tem 206 ossos, né? Dividido em... Onde é que eles estão divididos? Ossos da cabeça, certo? Ossos da cabeça, que são os crânio e a face, ossos do pescoço, ossos do ouvido, ossos do tórax, que são as costelas, as vértebras lombares, né? Os sacros, o coxique, né? Os ossos dos membros inferiores, que é a cintura pélvica, coxa, joelho, perna e pé, e os ossos dos membros superiores, que é a cintura escapular, braços, antebraços e mão. Nós temos aqui do lado a imagem de um esqueleto, né? Esqueleto aí que você pode observar direitinho aí o crânio, a escápula, o húmero, o íleo, o sacro, né? O sacro aí, é bom lembrar esse nome, sacro. Nós temos o metacarpo, a patela, a tíbia, o tacho, a falange, são ossos aí. Aí nós temos aqui o metatarso lá nos pés, a fíbula, nós temos o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, nós temos as falanges, nós temos o carpo, una, o rádio, costela, externo, cavícula, coluna vertebral. Então nós temos a imagem aí do corpo humano, ou seja, os ossos do corpo humano. Pronto. Nós temos aqui alguns exemplos. Então, pegamos aqui dois grupos de ossos, né? Pegamos o nome dos ossos do abdômen e pegamos o nome dos ossos dos membros inferiores. O nome dos ossos do abdômen, quem é? O abdômen é formado por 7 ossos, sendo 5 vértebras lombares, um sacro e um coxique, ou seja, se porventura surgir uma pergunta, onde está localizado, qual é o osso, qual o grupo de ossos que está localizado as vértebras? Abdômen. Ou seja, qual o grupo de ossos que está localizado o sacro? O abdômen. Ou então, qual o grupo de ossos que está localizado o cóccix, né? O abdômen. E nós temos também o grupo de ossos dos membros inferiores. Os membros inferiores. Os membros inferiores são formados por
62 ossos. Aí, os membros inferiores são formados por 62 ossos, 2 na cintura pélvica, 8 nas pernas, 2 fêmur, 2 patera, 2 tíbia e 2 fíbula. Lembrando que o fêmur é o maior osso do corpo humano. E 52 ossos nos pés, ossos do tornozelo, o calcâneo, o talos, a navícula, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral, cuboide, metatarsais, falanges, proximais, falange médias, falange distais. O fêmur, osso localizado na coxa, é o maior osso do corpo humano. Lembrando que o fêmur está localizado no osso da coxa, né? E é o maior osso do corpo humano. Vamos lá. Agora nós temos o sistema nervoso central. Eu peguei algumas partes. Essa revisão que eu estou fazendo é dos conteúdos que foram vistos no segundo bimestre, tá bom? Eu fiz um resumo, uma síntese, peguei os mais importantes, certo? E montei os slides para vocês, certo? Sistema nervoso central, ok? O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal, ou seja, sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e a medula espinhal. Podemos dizer que ele localiza-se dentro do esqueleto axial, mesmo que alguns nervos penetrem no crânio ou na coluna vertebral. O sistema nervoso central é protegido por partes ósseas. O encéfalo é resguardado pelo crânio e a medula espinhal pela coluna vertebral. Nós temos uma imagem aqui que você pode observar aí o cérebro. Nós temos o tronco encefálico, o cerebelo e a medula espinhal, ok? Nós temos aqui duas observações importantes. Primeira observação, que o encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Ele possui em torno de 35 bilhões de neurônios e pesa aproximadamente 1,4 kg. Ou seja, o encéfalo, que é formado pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, ele pesa aproximadamente 1,4 kg. Ok? A medula espinhal é a parte mais alongada do sistema nervoso central. É caracterizada por um cordão cilíndrico composto de células nervosas localizada no centro interno das vértebras da coluna vertebral. Nós temos os tecidos do corpo humano, né? O corpo humano é formado por 4 tecidos, 4 tipos de tecido: o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Vale lembrar que todos os tecidos são formados pelo agrupamento de diferentes células, cada qual com sua função. Ou seja, um grupo de células forma um tecido. Nós temos 4 tipos de tecido. Só lembrando, o epitelial, conjuntivo, o muscular e o nervoso. As funções, vamos ver as funções aqui de cada um. As funções do tecido epitelial são de revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substância. Olha aí, observação para a função, as funções do tecido epitelial. O tecido epitelial serve como revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substância. O tecido conjuntivo possui as funções de sustentação, preenchimento e transporte de substância. O tecido muscular é formado por células alongadas e especializadas em contração, certo? Em contração e apresentação, grande inervação e vascularização. E o tecido nervoso apresenta células longas e estreladas que possuem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. Então, nós temos aí os 4 tipos de tecidos: o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E uma das principais funções é o tecido epitelial, que tem um revestimento do corpo, ou seja, pele
sensibilidade e secreção de substância. É muito importante. Vamos aqui os tecidos, que nós temos alguns exemplos, né? Dá para você observar o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso. Os 4 tipos de tecido nós temos aí, ok? Agora nós vamos também ver um pouco sobre o esqueleto axial. O esqueleto axial, os ossos do esqueleto axial estão na parte central do corpo, ou próximo da linha média, que é o eixo vertical do corpo. Os ossos que compõem essa parte do esqueleto são os ossos que compõem o esqueleto. A cabeça, que lá nós temos o crânio e os ossos da face, a coluna vertebral e as vértebras, o tórax, que estão nas costelas e externo, e o osso hioide, né? E o osso hioide. O esqueleto apendicular inclui os apêndices do corpo, eles correspondem aos ossos dos membros superiores e inferiores. Nós temos aí 2 tipos de esqueleto. O esqueleto axial, onde é composto pelos ossos da cabeça, coluna vertebral e vértebra, o tórax e o hioide. E o esqueleto apendicular, que inclui os apêndices, ou seja, os membros superiores e inferiores. Pronto, nós temos aqui, seja a cabeça, os ossos da cabeça aí. Nós temos os ossos da coluna vertebral, que dá para você observar. Nós temos os ossos do tórax, né, que são costelas demais aí. E nós temos o hioide, que nós temos, dá para você observar na imagem aí. Isso do esqueleto axial. Do esqueleto axial, os ossos é a cabeça, coluna vertebral e vértebras, tórax e hioide. Esses são os ossos do esqueleto axial. E os ossos do esqueleto apendicular é a cintura escapular, os membros superiores, os membros inferiores, a cintura pélvica. Então, esses são os ossos do esqueleto apendicular. Cintura escapular, membros superiores, membros inferiores e cintura pélvica. Nós temos aqui a coluna vertebral, ok? Também vamos fazer uma síntese aqui. A coluna vertebral é formada por vértebras que são ligadas entre si por articulações, o que torna a coluna bem flexível. Possui curvaturas que ajudam a equilibrar o corpo e amortece os choques durante os movimentos. Ou seja, a coluna vertebral, ela é composta por 24 vértebras independentes e 9 vértebras que estão fundidas. Vamos ver no quadro abaixo como elas estão agrupadas. Ou seja, como estão agrupadas as vértebras da coluna vertebral. Elas estão agrupadas em vértebras cervicais, vértebras torácica ou dorsais, vértebras lombares, vértebras do sacro e vértebras coxígeas, né? Então, as vértebras da coluna vertebral estão agrupadas em, vamos especificar cada um, cervicais. São as 7 vértebras do pescoço, sendo que a primeira, Atlas, e a segunda, Axis, favorecendo os movimentos do crânio. Então, primeiro grupo, cervicais. Segundo grupo, torácica ou dorsais, são 12 e articulam-se com as costelas. A terceira grupo são as lobares. Essas 5 vértebras são as maiores e as que suportam mais peso. A quarta, o sacro. Essas 5 vértebras são chamadas sacrais. São separadas no nascimento e fundem-se mais tarde, formando um só osso. E é um importante ponto de apoio para a cintura pélvica. E o cóccix, né? São 4 pequenas vértebras que, como os sacrais, se tornam unidas em um osso único no início da idade adulta. Lembrando que as vértebras
as vértebras da coluna vertebral são agrupadas em cervicais, torácica, lombares, sacro e coxígeas, ok? Então, meus queridos e minhas queridas, esta revisão que eu fiz é uma de suma importância. Eu peguei todos os conteúdos que nós vimos no segundo bimestre, fiz uma síntese, separei aquilo que era de mais importante e fiz o slide e expliquei para você. Se você estudar isso que eu estou mandando para você, você vai tirar um 10 na prova. Você vai dar um show. Mas tem algumas questõezinhas para você responder, que você precisa responder. Você respondendo essas 8 questões, vai estar ao mesmo tempo estudando para a sua avaliação da próxima semana. Primeira questão, quais os 3 tipos de célula? Quais são os 3 tipos de célula? Segunda, cite exemplos de seres unicelulares e pluricelulares. Terceira, qual o maior osso do corpo humano? Quarta, em que grupo de ossos está localizado o sacro? Certo? O sacro está localizado em qual grupo de ossos? 5. Quanto pesa aproximadamente um encéfalo? Sexta, qual a função do tecido epitelial? Sétima, quais os ossos que fazem parte do esqueleto axial? Oitavo, como está agrupada as vértebras da coluna vertebral? Se você responder essas 8 questões, certo? Você está estudando para a sua prova, tá bom? Então, essas questões têm que ser enviadas até 4h30 da tarde, tá bom, meus queridos? Aguardo todas as atividades. Lembrando, quero lhe lembrar uma coisa. Lembrar, você não pode esquecer. A nossa prova vai ser dia 25, próxima aula agora. A nossa última aula, que vai ser a avaliação pelo Google Formulário, certo? E você só vai ter a oportunidade de fazer uma vez. Lembre disso. Prova passada teve aluno que botou nome esquisito, depois fez a dele. E teve pessoas que fez o que? A prova 5 vezes. Dessa vez não tem não. Na hora que você fizer a primeira vez, você não vai poder fazer a segunda. Então, muito cuidado, tá bom? Aguardo, bom trabalho, bom estudo. Essa revisão que eu fiz para você, se você estudar ela, você vai se sair bem na prova, tá certo? Então, meus queridos, até 4 horas da tarde, 4h30. Na verdade, eu vou estar o dia hoje todo reservado para você. Se tiver dúvida, liga para mim, manda áudio que eu vou lhe ajudar, tá bom? Vou estar à disposição, certo? E lembrando que até 4h30 o exercício que você tem que mandar para mim, tá bom? Tchau, um abraço, qualquer dúvida, estarei à disposição. Pronto, meus queridos alunos, certo? Acredito e creio, se você está me ouvindo e me assistindo agora, você conseguiu assistir todas as explicações, uma revisão por completa do segundo bimestre, tá bom? Se você revisar, estudar, ler, reler, tudo que foi passado nesta aula, quando for próxima semana, na próxima aula, na última aula, que vai ser a avaliação, você vai dar show. Você vai tirar um 10, tá bom? Então, lembrando, eu quero lembrar 3 coisinhas, certo? Antes de eu encerrar. Primeiro, que a nossa avaliação vai ser pelo Google Formulário. Próxima aula, nossa avaliação vai ser pelo Google Formulário e você só vai poder fazer uma vez. Lembre disso, uma vez. Se você fizer e for tentar fazer de novo, não vai conseguir. Então, muito cuidado, porque da outra vez, pessoa colocaram nome diferente, porque poderia fazer outra vez. Pessoa resolveram a prova 5 vezes, certo? Desta vez, só é uma vez. Então, muito cuidado, tá certo? E o outro aviso, tome cuidado com o coronavírus. Vamos fazer os devidos cuidados. E o terceiro aviso é que nós sejamos destruidor dos criadores, né, do mosquito da dengue, tá certo? Então, que Deus possa abençoar, que vocês tenham uma semana abençoada, estude, resolva todas as atividades, certo, que é proposta, lembrando que a atividade tem que ser enviada até 4h30 da tarde, tá bom? E durante a semana você vai estudar, todo esse conteúdo que eu estou passando para você, se você estudar, vai dar show, vai tirar um 10, tá bom? Então, um abraço, meus queridos. Tenha um ótimo final de semana. Estude para ser show. Tirar 10 na sua avaliação. Tchau. Abraço, professor Valdeão.